Pelo segundo dia consecutivo, Rui Costa voltou a assumir a continuidade de José Mourinho. Vamos falar aqui sobre algumas novidades sobre o nosso Benfica, sendo que um jovem médio com grande potencial está a ser apontado às águias, mas também abordar os clubes interessados em Richard Rios, a complicada renovação de António Silva e muito mais. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Isto no futebol, normalmente, quando o presidente dá muitos votos de confiança, é sinal que a coisa não está muito boa e pode haver mudanças. Mas vamos lá ver se temos novidades ou não. É que pelo segundo dia consecutivo, Rui Costa voltou a falar sobre o futuro de José Mourinho no banco do Benfica, defendendo que não é a altura para falar sobre o assunto. O presidente das Águias admitiu que a época não está a correr como planeado e que ninguém dura para sempre. Ontem foi curto, é bom sinal. É sinal que não há muito para dizer. Mourinho tem contrato por mais um ano, não é tema. Ninguém é imune a nada no Benfica, o presidente não é imune, ninguém é imune a nada, afirmou então o líder das Águias. Rui Costa foi também questionado sobre o que o José Mourinho disse sobre os jogadores após o empate com o Casa Pia, referindo que não contaria com alguns deles. Foram declarações de um treinador que estava desagradado com a exibição da equipa, que estávamos todos, como ficámos todos, e portanto reagiu com a desilusão de ter empatado um jogo que não deveria ter empatado. Enalteceu o presidente encarnado, questionado sobre a preparação para a nova época. Rui Costa foi evasivo. As épocas seguintes começam-se a preparar a partir da primeira jornada da anterior e, portanto, esta foi preparada com a intenção de conquistarmos o campeonato nacional e de chegarmos o mais longe possível em todas as frentes. Não está a ser a época que nós queríamos que fosse, mas como eu disse há pouco, é a responsabilidade nossa, de cada um de nós, dos jogadores, minha, do treinador, de toda a gente que trabalha no Benfica, por respeito à camisola que é sagrada e por respeito aos adeptos do Benfica, não abandonar a época até ela estar terminada, disse então Rui Costa. De facto, a situação está mesmo muito complicada. O primeiro lugar já não vai acontecer, o segundo lugar também já está cada vez mais difícil. Temos ainda 6 jogos por disputar, mas de facto, esta temporada 25-26 está mesmo a ser para esquecer. Olhando agora para novidades de mercado, temos aqui um jovem médio apontado de grande, grande potencial e podemos ter aqui um novo Dal no Benfica. A Janzier Todal é já uma das principais figuras da equipa principal do Tromsø e o Benfica está de olho neste jovem médio de 20 anos, de acordo com a estação televisiva norueguesa TV2. O médio teve em mãos a oportunidade de se mudar para a Turquia no passado mercado de transferências de inverno, depois do Besiktas se ter chegado à frente com uma proposta de 9 milhões de euros, mas as negociações acabaram por cair por terra por vontade do próprio jogador. O campeonato norueguês começou no mês passado e o jovem médio já soma 3 gols em 3 jogos, estando a mostrar todo o seu potencial. Em 2025 já tinha feito 30 jogos com 4 gols e 4 assistências, demonstrando que é um jovem de grande potencial e muita qualidade. Clubes como o West Ham, o Wolverhampton, o Sporting ou o Hamburgo também já terão demonstrado interesse na aquisição deste internacional sub-21 norueguês, que tem contrato válido até dezembro de 2029, pelo que o salto para uma liga mais competitiva estará mesmo para breve. Dal destaca-se não só pela sua envergadura física, tem 1,93 m, como também pelas qualidades técnicas e a sua capacidade de fazer a diferença em posições mais adiantadas do terreno, o que permite é que tenha aqui alguns gols. Algo que é importante no Benfica, temos médios com pouca presença de área e podia ser sem dúvida uma boa solução. As águias têm estado muito atentas ao mercado nórdico e colocaram este jovem como uma das possibilidades para o próximo mercado. O Benfica quer reforçar o meio campo, uma das zonas do terreno que deve ter uma grande revolução no próximo mercado, e Jans Hjertodal parece ser uma solução bastante interessante. A presença de Auschwitz e Sheldrup também podem dar aqui uma ajuda a convencer este jovem médio a vir para o Benfica. É um jogador de grande potencial, muito interessante, ainda não está muito caro e poderia ser uma boa escolha por parte das Águias. Apesar de ser uma contratação a custo zero, o Benfica estaria sempre obrigado a fazer um grande investimento a nível de ordenados.
Wout Weghorst, ponta de lança internacional holandês de 33 anos, está na lista de José Mourinho como possível alvo para o ataque das Águias, até porque o técnico nunca escondeu que pretende mais presença na área e até pediu a contratação de Lourenço Luca em janeiro, como se devem lembrar. O Benfica não terá ainda assim vida fácil, dado que o jogador é bastante caro, mesmo apesar de terminar contrato com o Ajax no final desta época. Vesgrout é desejado pelo Twente, mas sem que o clube holandês tenha a capacidade financeira para responder ao elevado custo para ter o gigante de 1,97m de altura. O experiente ponta de lança tem um salário de 2,5 milhões ano no Ajax, valor que pode ultrapassar os 3 milhões de euros com bónus. Este valor deixaria-o avançado na linha da frente dos ordenados mais altos do Benfica e as Águias teriam de investir muito dinheiro para garantir o holandês, que fará 34 anos em agosto e que nas últimas épocas tem tido algumas dificuldades para confirmar a sua veia goleadora. Parece-me um erro avançar para este negócio. É um avançado perto dos 34 anos, que já passou o seu prime e há já alguns anos que não tem conseguido temporadas muito boas. Além disso, tem um salário principesco. Há melhores opções no mercado e acho que devíamos olhar para outros alvos. Há mais um interessado em Itália, depois de ter falado do interesse do Nápoles ontem. Agora é o Inter de Milão, que parece ter virado atenções para Richard Rios durante o próximo mercado de transferências. Apesar do principal alvo dos italianos continuar a ser Manu Koné, o elevado preço do internacional francês que atua na Roma deve levar ao Inter a avaliar alternativas, sendo que o médio colombiano é visto como um plano B para a equipa transalpina. Segundo informações avançadas por Gianluca Di Márcio, o Benfica poderá considerar a sua saída no verão, abrindo espaço para uma possível transferência. Neste momento, o jogador mantém o foco no presente e pretende terminar a presente época desportiva a um bom nível, prolongando o momento de forma que atravessa. Ele que conta com 2 gols e 2 assistências nos últimos 3 jogos. O jogador prepara-se também para disputar o primeiro Mundial da carreira, algo que pode valorizá-lo ainda mais no mercado. Na presente temporada, ao serviço do Benfica, Richard Rios já conta com 40 partidas oficiais. Nos 3.200 minutos em campo, soma 5 gols e 5 assistências. Dado ao grande investimento que o Benfica fez, 27 milhões de euros, acaba por ser aqui um jogador que desiludiu. Ainda assim, parece ser um médio com mercado e o Benfica pode arranjar maneira de pelo menos recuperar o investimento que fez. Vamos lá ver se as propostas realmente chegam numa posição, como já falámos, que o Benfica quer reformular no próximo mercado. A renovação continua sem avanços significativos. António Silva termina contrato com o Benfica durante o verão de 2027 e não está fechada a porta numa renovação. Contudo, a situação não é nada simples. De acordo com o jornal A Bola, o conjunto encarnado teria de oferecer um ordenado na ordem dos 4 milhões de euros brutos por ano ao defesa. Além disso, mesmo que a estrutura aceite apresentar esta oferta, não é 100% seguro que António Silva aceite manter-se no Estádio da Luz, depois de ter sido alvo de interesse de várias equipas europeias. Clubes alemães, Chelsea, Newcastle e Juventus já foram apontados ao central português. António Silva não vive propriamente o seu melhor momento de forma e considera que o Benfica não o tem apoiado de forma convincente, com Tomás Araújo e Otamendi assumirem-se como a dupla de centrais com mais frequência a serem os titulares. Ainda assim, António Silva leva nesta época a 36 encontros disputados, com um gol marcado. No entanto, as suas exibições têm sido bastante irregulares. Na última partida, frente ao Casa Pia, acabou por errar um passe que permitiu ao gol adversário, que levou a este empate frente aos casapianos. O jogador tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, mas com o contrato cada vez mais perto do fim, o Benfica dificilmente vai receber uma proposta muito alta para a saída do jogador, mas neste momento parece mais ou menos óbvio que ou o Benfica consegue arranjar maneira de convencer António Silva a renovar, ou então o central vai ter que sair para não deixar o clube a custo zero. Está em grande forma, Gonçalo Moreira foi eleito o jovem do mês de março na segunda Liga. Neste mês, o jovem craque foi chamado a atuar nas 4 partidas disputadas pelas Jovens Águias, um gol e uma assistência na vitória frente ao Feirense por 3-0 e o gol que deu o triunfo diante do Feirense por 1-0 acabaram por ser decisivos nesta vitória. As prestações no empate com o Penafiel 1-1
e no desaire com o Passos Ferreira 1-0 também foram contabilizadas. O Internacional Jovem Português reuniu 13,68% dos votos dos treinadores da competição. O pódio ficou fechado com Gustavo Costa, do Académico, com 13,33% da votação, e José Sampaio, do Vizela, que alcançou 12,59%. Este prémio é mais uma demonstração do grande momento de forma de Gonçalo Moreira. O miúdo está mais do que preparado para ganhar espaço na equipa principal, tem que começar a ser chamado e ganhar minutos e demonstrar todo o seu talento. Para além daquilo que falámos no início do vídeo, Rui Costa expôs também as preocupações do Benfica, tendo em conta a centralização dos direitos televisivos. Os partidos estão-se a sensibilizar para os problemas do futebol português, nomeadamente esta centralização dos direitos televisivos, que nos preocupa bastante. Viemos pôr a nossa versão e as nossas preocupações, assim como noutros temas, como a Benfica FM e a apresentação do Benfica District, mas essencialmente esta parte da centralização dos direitos televisivos, que não diz respeito só ao Benfica, diz respeito ao futebol português, e neste momento é uma preocupação muito grande, sublinhou o presidente das Águias. A Benfica SAD anunciou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, que vai emitir um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros a 5 anos, com uma taxa de juros fixa bruta de 4,65% por ano. A oferta de subscrição diz respeito à emissão e subscrição de até 8 milhões de obrigações, com o valor nominal unitário de 5 euros e o valor nominal global inicial de até 40 milhões de euros. Este valor poderá ser aumentado por opção da Benfica SAD. Cada ordem de subscrição deve incluir no mínimo 500 obrigações, correspondentes a 2.500 euros. O total de empréstimos obrigacionistas nesta altura atinge os 155 milhões de euros, numa dívida bancária total que atinge praticamente os 210 milhões de euros. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que tivemos a falar. Achas que faz sentido a continuidade de José Mourinho para a próxima temporada? Acreditas que este DAO podia ser um bom reforço para o nosso meio campo? O que é que tu fazias com Richard Rios? Continuavas com o jogador ou deixavas sair? E a renovação de António Silva? Faz sentido ou nem por isso? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo, subscrever o canal caso não tenhas feito e deixa na caixa de comentários hashtag novidades do Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.